No Opção Saúde de hoje, você vai conhecer mais sobre ansiedade. A ansiedade é uma consequência da modernidade? Quais fatores estão ligados ao seu aparecimento? Quais maneiras de combatê-la? Remédios, terapia? Tudo isso você acompanha agora no Opção Saúde. Já dizia o poeta, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Mas na hora que as preocupações surgem, a tentativa de se manter tranquilo vai por água abaixo e a ansiedade vem à tona. Mas o que é ansiedade? É uma doença? Ansiedade é uma resposta que existe no repertório do ser humano desde que ele existe. Se a gente pensar no homem primitivo, com perigos que apareciam a todo momento, a ansiedade tinha um fator protetivo. Então, quando esse indivíduo tinha uma situação de perigo, ele desenvolvia uma resposta, que é a ansiedade, para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa para se livrar da situação de perigo. Então, a ansiedade faz parte do repertório humano. Ela faz parte do nosso repertório. Aí tem uma condição biológica, uma condição de formação do organismo, né, da condição orgânica, da resposta do sistema nervoso e também da condição ambiental, da educação que a pessoa teve, do ambiente que ela viveu. Se ela viveu num ambiente muito punitivo, provavelmente ela vai ter mais respostas de ansiedade. Se ela viveu num ambiente mais acolhedor, não tão punitivo, ela provavelmente vai ser mais tranquila. Então tem o fator biológico, de sistema nervoso, e o fator ambiental. Por isso, ela responde diferentemente de outra. Então, ambientes mais exigentes, temos que ter muitas funções, muito trabalho, o tempo cada vez mais exíguo para tanta coisa a fazer. Então, isso acaba sendo entendido, sendo percebido pelas pessoas como situações de perigo e de possibilidade de punição. Então, as pessoas acabam desenvolvendo essas respostas de ansiedade. O que você sente quando está ansioso? Fala, né? Começa a atropelar as palavras, ou a gente fica muito agitada, perde a paciência facilmente, né? Falta de ar, frio na barriga, parece meio uma sensação de medo. Me dá gastrite. Você fica toda hora pensando, você vai pra lá, fica inquieta, né? Pra lá, pra cá. Estressado, né? Eu não consigo ficar muito parada, eu vou atrás de um doce, né? Como mais quando eu tô mais ansiosa. As respostas de ansiedade são respostas fisiológicas, que são as únicas que nós podemos ter enquanto seres humanos. Então, tontura, alteração de ritmo cardíaco, né, taquicardia, sudorese, diurese, dilatação de pupila, a respiração ofegante. Essas são respostas fisiológicas de sistema nervoso central que a gente apresenta em situações de perigo. Tanto faz se é ansiedade ou como qualquer outro transtorno ansioso, são sempre essas respostas que são possíveis no nosso repertório de respostas. As mulheres são mais suscetíveis aos transtornos de ansiedade? As mulheres apresentam, na literatura, uma condição mais propícia a transtornos. Então, infelizmente, as mulheres são mais sensíveis aos transtornos. A frequência de transtornos em mulheres é maior. A gente não sabe se isto é por causa da condição hormonal, que a mulher tem alteração hormonal todo mês, e isso altera o sistema nervoso, a resposta do sistema nervoso, ou se é uma condição aprendida, que a mulher aprende a relatar por causa da cultura. Então, ela aprende a relatar o que ela sente, o que ela pensa. Então, se ela não está bem, ela já relata. Então, ela diz, eu estou ansiosa. Ou se é realmente uma condição feminina.
mas que a frequência a maioria dos transtornos, a frequência é maior em mulheres do que em homens. A ansiedade pode ter um lado positivo? Ser ansioso pode ser bom? A gente se incomoda com a ansiedade, porque ela parece sempre ser muito punitiva. Então, no consultório, a queixa clínica é em situação de condições aversivas, mas a ansiedade também existe em situações positivas. Só que a queixa clínica é sempre quando está ligada a situações aversivas, a medos, a preocupações. O mesmo comportamento pode ter uma função que vai ser adequada, que vai favorecer a pessoa ou pode desfavorecê-la. Olha, o comportamento ansioso não é possível ser controlado pelo pensamento. O pensamento não controla o nosso comportamento, mas ele acontece ao mesmo tempo. Então, é por isso esse equívoco das pessoas acreditarem que quando elas estão pensando coisas ruins, então as coisas elas ficam mais ansiosas. Na realidade, isso acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, às vezes, pessoas que estão com um problema de infertilidade, fazendo tratamento para engravidar, né, mulheres, elas ficam muito preocupadas porque eu sou muito ansiosa, é por isso que eu não engravido. Dados de pesquisa mostram que não há significância nisso. Mulheres muito ansiosas podem engravidar e mulheres pouco ansiosas também podem, no caso de dificuldade de gravidez. Eu tenho estado muito ansiosa e também tenho tido crises de insônia. Eu queria saber se as duas coisas têm relação. Olha, quadro de insônia e uma pessoa que relata ter bastante ansiedade pode ter uma grande relação. Porque a pessoa, quando apresenta respostas de ansiedade, são respostas fisiológicas. Então, alteração de ritmo cardíaco e outras tantas alterações do funcionamento do sistema nervoso. Então, é difícil que uma pessoa consiga dormir quando está numa situação de ansiedade. Então, ela sempre tem uma relação. Ela, às vezes, precisaria ser medicada. Ter muita ansiedade ou ter pouca ansiedade é uma maneira de ser, é um estilo. A não ser que a pessoa se incomode muito. E em se incomodando, ela tem que buscar uma saída. A saída que pode ocorrer são duas, né? Uma é a terapia, com terapia psicológica, e a terapia medicamentosa. Falta de ar, tremedeira, sudorese, insônia, boca seca são alguns dos sintomas conhecidos dos ansiosos. A ansiedade excessiva pode evoluir para doenças? Quando a gente fala em patologia, a gente tem que pensar o seguinte: um transtorno só é transtorno quando ele invalida a vida da pessoa. Então, às vezes, pessoas assim que têm uma vida normal, que trabalham, fazem todas as suas coisas de mas eu sou muito ansiosa. Elas exacerbam, né, na reclamação, achando que isso é uma coisa, um transtorno. Na realidade, só é transtorno quando a pessoa deixa de fazer o que ela fazia por causa da ansiedade. Então, ela trabalhava, mas aí ela começou a ficar tão ansiosa no trabalho que ela teve que sair do emprego. Ela passeava, mas aí ela desenvolveu uma ansiedade tão grande quando saía de casa que ela resolveu não mais sair. Então, isto é uma característica de transtorno, porque ele invalida a funcionalidade da pessoa. A pessoa deixa de ser o que ela é. Ela passa a viver em função das dificuldades que ela apresenta. Então, aí a gente caracteriza um transtorno. Agora, ter muita ansiedade ou ter pouca ansiedade é uma maneira de ser, é um estilo. A não ser que a pessoa se incomode muito. E em se incomodando, ela tem que buscar uma saída. A saída que pode ocorrer são duas, né? Uma é a terapia, com terapia psicológica, e a terapia medicamentosa. Dentre os transtornos de ansiedade, um muito frequente hoje em dia é o transtorno do pânico. Ele é um transtorno de ansiedade. O outro transtorno que aparece bastante é o transtorno obsessivo compulsivo. Também é um transtorno de ansiedade. A fobia social,
aquelas pessoas que têm uma incapacidade de ficar junto com outros porque sempre acreditam estarem sendo avaliadas. Então, a fobia social também é um transtorno de ansiedade. A fobia específica, que é a fobia em relação a um objeto específico, por exemplo, uma barata, né, um animal, sangue. Mas isto numa esfera, como eu disse, que atrapalha a vida da pessoa. Não, por exemplo, se falando de barata, né? Todo mundo detesta barata, todo mundo tem horror e parece que diz que tem medo. Na realidade, a gente tem uma ojeriza muito grande à barata, mas isso não impede que a gente vá a um lugar onde à noite, porque à noite é que as baratas andam. Agora, se a pessoa não sai de casa à noite, se ela não chega na casa dela à noite, porque pode, antes de acender a luz pode ter uma barata, então aí a gente já está falando de um transtorno de ansiedade, uma fobia específica no caso. Quando a pessoa apresenta um transtorno de ansiedade, como transtorno obsessivo compulsivo, né, TOC, como uma fobia social, transtorno do pânico, ela tem que procurar ajuda, porque a vida dela fica muito sofrida. E ela não precisa, porque hoje há muitos recursos. Então, ela tem que procurar um médico, principalmente um psiquiatra, a especialidade para poder medicar bem, e um psicólogo para fazer uma terapia, que vai dar um suporte para ela poder aprender a conviver com as situações e que isso não haja um prejuízo grande para ela. Então, ela vai aprender a modificar o ambiente dela com a terapia. E vai tomar a medicação para ficar mais calma. E isso tem que ser aliado porque é difícil trabalhar do ponto de vista psicoterápico com uma pessoa que está muito ansiosa. Porque ela não consegue nem entender o que você fala, ela fica muito, ela fica alterada, então a audição fica perturbada, ela só pensa naquilo, ela fica o tempo todo em estado de alerta. Então, sempre é bom haver a medicação junto com a terapia. São as duas coisas juntas. Você acha que não vai dar conta de todas as suas obrigações? Geralmente, eu tenho essa sensação sim. Não, eu tenho bastante atividade, mas não me preocupa, não tenho medo de não cumprir. Eu faço o que dá para fazer sempre. Tem as coisas do dia a dia para fazer e acaba não dando tempo. Isso às vezes me deixa ansiosa. Sinto essa insegurança de não conseguir cumprir os compromissos assumidos, mas acabo percebendo que eu consigo dar conta. Então, a ansiedade, na verdade, foi infundada. Como hoje nós estamos assim vivendo online, as solicitações são muito rápidas. Então, isto gera uma sensação de inoperância. Eu não dou conta do que eu tenho para fazer. Agora, isto está acometendo a todas as pessoas. Todas as pessoas que vivem, que trabalham nesse momento, têm essa sensação hoje. E é uma questão, por exemplo, é a gente conseguir limitar algumas coisas, limitar algumas demandas, saber dizer não. Então, o que assim, eu tenho que aprender a separar o que é imprescindível, ou seja, eu não posso deixar de fazer, o que é possível, o que é desejável. Eu preciso fazer uma triagem das solicitações que me chegam, para eu não desenvolver uma resposta de ansiedade o tempo todo. O yoga é uma prática que tem a finalidade de promover a consciência corporal, auxiliando nas tensões diárias. Os ansiosos, eles começam a treinar o relaxamento, que é o Yoga Nidra. Deitado, numa posição confortável, nós levantamos as pernas com bolsters, né, com almofadas. A gente tenta deixar o mais confortável possível. Se está frio, a gente cobre a pessoa. A gente usa essa máscara em cima dos olhos e a gente induz o relaxamento. A gente vai falando. No começo, as pessoas às vezes até dormem, porque eles não estão acostumados a relaxar. Um dos recursos utilizados pelo yoga são os exercícios respiratórios. Adquirir consciência da respiração também ajuda a relaxar. O que a gente aprende com a prática de yoga é viver no momento presente, no aqui e agora, né? Não viver no passado e nem no futuro, né? E o foco no momento presente te dá uma paz, uma segurança, né? Você sabe que tudo vai dar certo e para manter esse foco, a respiração é o segredo, né?
Quando você está num momento atribulado, vivendo uma situação de ansiedade, de estresse, você volta a sua atenção, a sua consciência para a respiração, para o ar entrando e saindo dos pulmões. Somente isso. Só essa consciência, só esse despertar já te tira da frequência da ansiedade. O yoga tem ajudado muitas pessoas a lidar com as tensões tão frequentes nos dias de hoje. Eu tenho sentido todos os benefícios possíveis e além daqueles que eu imaginava alcançar. Pela prática, consegui controlar as tensões nervosas através de alongamento. A consciência corporal fez com que eu adquirisse também uma maior flexibilidade. Então, eu sinto que em muitos movimentos do dia a dia, eu me tornei mais leve. E através do controle da respiração, eu consigo fazer com que eu fique centrada no presente e tenha melhor qualidade de vida. A terapia psicológica vai levar a um autoconhecimento. É um processo de aprendizagem. Eu vou aprender como conviver com as situações que eu passo no dia a dia. Computador travado, celular sem sinal ou a sensação de que está tocando são situações da atualidade que têm gerado ansiedade. A modernidade tem aumentado a ansiedade? A modernidade tem nos tornado mais ansiosos, porque como há uma urgência em responder a essa demanda, e o meu tempo continua sendo o mesmo, porque eu preciso dormir, eu preciso me alimentar, eu preciso tomar banho, eu preciso ter lazer. Então, essa urgência de tudo realmente trouxe uma condição de maior ansiedade, que nós temos que buscar uma saída. A gente não vive mais sem celular, sem internet, não há mais possibilidade. Mas a gente vai ter que aprender a conviver bem com isso, que isso não nos traga tanto prejuízo, que isso possa ser a parte boa da vida e não a parte ruim, como está sendo muitas vezes. Entre as opções de tratamento psicofarmacológico, nós teremos alguns medicamentos que são classificados como eminentemente ansiolíticos, né? Como é o caso, por exemplo, da buspirona, né? O princípio ativo, e medicamentos esses que são também antidepressivos com ação ansiolítica. A dependência é a utilização de uma substância, quaisquer que seja ela, um medicamento, uma droga ilícita, um chocolate ou cerveja, né? Qualquer tipo de substância em que a pessoa ela não consegue abster-se disso. Existe uma necessidade, tanto uma necessidade psíquica, né? Quer seja ela de dizer, olha, eu não consigo ficar, só de pensar em ficar sem este medicamento, por exemplo, eu já começo a ficar ansioso, eu já começo a entrar em sofrimento, quer seja por sintomas físicos, né, de abstinência que eles produzem, que são, por exemplo, tremores, sensações de taquicardia, agitação, né? O primeiro cuidado que eu diria, né, para aqueles que nos assistem, para a população em geral, é que esteja realmente procurando um profissional e não aceite, por exemplo, um comprimido que o vizinho tem disponível, o amigo, olha, você está ansioso, então eu tenho esse remedinho aqui, toma, e depois se preocupa em buscar auxílios. Quando usados adequadamente por um período determinado sob acompanhamento profissional, o risco de dependência é muito pequeno, né? O que nós temos é pessoas que usam indefinidamente, né? E que muitas vezes utilizam um medicamento para resolver não um problema de um transtorno de ansiedade apenas, como uma ansiedade generalizada, como um quadro de pânico, mas que muitas vezes valem-se do medicamento para resolver conflitos sociais, conflitos emocionais, que aí eu ressaltaria a complementação psicoterapêutica como um recurso muito especial, né, para que evitemos não só a dependência, como a supermedicação, como a atribuição ao medicamento de efeitos que não são dele. A terapia psicológica vai levar a um autoconhecimento. É um processo de aprendizagem. Eu vou aprender como conviver com as situações que eu passo no dia a dia. Então, a terapia acaba por fazer com que eu, aprendendo
como eu sou e como é o meu ambiente, como são as coisas que acontecem comigo, eu posso modificar a minha resposta. Eu posso ter a mesma demanda, mas saber enfrentá-la de outra forma. Agora, quem muda é a própria pessoa. Se ela não quiser mudar, ela pode fazer toda a terapia do mundo, porque o terapeuta não vai poder fazer por ela. Mas se ela quiser, é essa uma forma dela mudar a vida dela para melhor, para ficar melhor. Eu procurei a terapia por causa da minha ansiedade, que precisava falar em público, a ansiedade me prejudicava bastante. Os benefícios são poder me conhecer melhor, poder saber o porquê que eu faço algumas coisas, porquê que algumas coisas me incomodam ou outras coisas me deixam feliz. Então, ter uma melhor noção do que está à minha volta, do que está controlando o meu humor, o que está controlando a minha interação mesmo com o mundo. Todo mundo passa por problemas também e às vezes fazer uma terapia é interessante para poder conversar sobre eles, para achar a melhor solução. Problema todo mundo tem, então é uma busca por uma solução desses problemas também. O campus da Unesp de Bauru conta com um centro de psicologia aplicada. O CPA é uma clínica-escola que presta atendimento gratuito à comunidade. Na universidade, nós temos o privilégio de ter uma clínica-escola. Nós temos um curso de psicologia e temos uma clínica-escola, que é o CPA, Centro de Psicologia Aplicada. No CPA, as pessoas que não têm possibilidade de pagar uma consulta, elas têm atendimento gratuito e de alta qualidade. Esse atendimento é feito por alunos que estão no último ano do curso, são quase psicólogos. E sob a supervisão de um terapeuta experiente, de um professor, doutor, um especialista da área, que vai supervisionar, vai ensinar, vai corrigir esse estagiário, que a gente chama, que é o aluno. E o CPA abre inscrições geralmente em janeiro e fevereiro. Aí as pessoas telefonam, fazem a inscrição, aí elas são triadas através de uma entrevista, por meio de uma entrevista, com alunos também de último ano, e depois que elas são triadas, quando voltam às aulas, ela vai ser chamada. Então a pessoa vai ter um atendimento semanal de alta qualidade, de graça, gratuito. E não necessariamente a pessoa não pode pagar, vamos dizer, porque nós temos muitas pessoas que poderiam pagar, mas elas acreditam na excelência do trabalho. Então, por isso, elas buscam a clínica da universidade. Então, é um atendimento que é aberto à população, não há nenhum requisito. Então, qualquer pessoa pode, só tem um prazo, que é janeiro e fevereiro, até meados de fevereiro, quando fica aberto para a pessoa se inscrever. A terapia psicológica é uma possibilidade de intervenção. A terapia medicamentosa, que deve ser associada, é também uma possibilidade de intervenção na ansiedade, mas há outras formas. Quando a pessoa não tem a possibilidade dessas outras duas, ela pode usar de alguns recursos para amenizar a ansiedade. Por exemplo, ela pode fazer atividades que a relaxem. Então, para muitas pessoas, trabalhos manuais são situações assim, uma atividade que gera um relaxamento, gera uma tranquilidade. Então, se a pessoa se engajar na hora que ela perceber que ela está ficando muito ansiosa e ela não tem outra forma de lidar com isso, ela pode fazer, por exemplo, uma atividade manual. Uma outra coisa é a atividade física. A atividade física, ela é altamente relaxante. Às vezes parece uma coisa meio antagônica, você sair correndo, ficar suada, né? Acelera o coração, mas isso depois dá uma grande sensação de bem-estar. Então, se contrapõe à condição de tensão, que é essa condição da ansiedade. Fazer um relaxamento também, ouvir música, pôr uma música num tom baixo, uma música tranquila, não uma música que estimule, mas uma música que já há pesquisas que comprovam isso, que a música é um fator de relaxamento muito grande. Então, outras pessoas podem fazer palavra cruzada, porque a hora que ela sai um pouco daquele turbilhão, né, de vida agitada, fazer, enfim, qualquer coisa que ela se sinta bem.
e que traga a sensação de calma e de tranquilidade para ela. Ela pode aproveitar essas coisas que estão no dia a dia da gente, sem chegar à medicação. Agora, se for num quadro grave, não tem acordo. Ela tem que realmente, porque a medicação é para quem precisa. Se ela precisa, ela vai tomar a medicação por algum tempo. Preocupar-se menos, procurar maneiras de relaxar da rotina diária são formas que auxiliam no combate à ansiedade. Opção Saúde fica por aqui. Até o próximo programa.